Oi pessoal, tudo bem? Quem já realizou os treinamentos de microcontrolador 8051 ou então de layout de PCB aqui na Microgênios já me conhece. Meu nome é Gabriel, faço parte aqui da equipe técnica e estou hoje aqui para convidar vocês para estarem realizando conosco o treinamento de microcontrolador HCS08. É uma família do fabricante americano de microcontroladores Freescale. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse fabricante, é um dos maiores fabricantes de microcontroladores do mundo, atua fortemente no mercado automotivo, então por aí você já pode perceber que são microcontroladores de alto desempenho, baixo custo, boa imunidade a ruído. Okay? Então é muito interessante estar conhecendo uma nova família de microcontroladores e utilizando nos seus projetos e produtos. Além disso, essa família que a gente vai estar abordando aqui no nosso treinamento, ela é muito interessante, porque permite compatibilidade entre microcontroladores de 8 e de 32 bits. Então, se você começou seu projeto com um microcontrolador de 8 bits, mas no meio do projeto percebeu que vai precisar de mais desempenho, você pode migrar todo o seu projeto para um microcontrolador de 32 bits compatível, com pinagem compatível, periféricos internos compatíveis, ferramenta de desenvolvimento compatível, então é muito interessante, vale a pena estar conhecendo, ok? Na sequência eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o que vai se tratar o treinamento, conteúdo programático, os pré-requisitos, ok? Aguardo vocês e obrigado! Então agora vamos conhecer o conteúdo programático que vai ser explorado durante o treinamento de microcontroladores HCS08 da Freescale. Primeiramente a gente vai fazer uma introdução a respeito da família HCS08. Nessa introdução, então a gente vai verificar toda a parte interna, toda a estrutura interna desse microcontrolador, a CPU, os registradores envolvidos, os periféricos, os barramentos, ok? Vamos ter uma visão geral aí do funcionamento desse dispositivo. Continuando. O próximo passo é conhecer um pouco da nossa ferramenta de desenvolvimento, a IDE de desenvolvimento chamada CodeWarrior, disponibilizada pela própria Freescale. É uma ideia muito interessante, muito profissional, também é legal porque tem uma versão gratuita que vocês podem baixar e utilizar com uma limitação bem alta, uma limitação interessante para quem desenvolve, porque por exemplo para microcontroladores de 8 bits é de 32K, então dá para fazer bastante aplicação, certo? E o CodeWarrior ele tem essa interface aqui que eu estou mostrando para vocês, é um dos módulos dele, e é muito legal que você cria todo o projeto completo mesmo aqui. Então desde o início do projeto, edição do seu código fonte em linguagem Assembly, linguagem C, compilação, geração de arquivos de máquina para ser gravados no microcontrolador, ambiente de simulação, e dependendo do hardware que você estiver utilizando, você pode fazer depuração, Então você pode rodar seu programa passo a passo lá no microcontrolador, na aplicação, e verificar no CodeWarrior todos os valores de variáveis, registradores. Então uma ferramenta muito interessante, muito profissional, que a gente vai ter que conhecer um pouquinho aí para vocês estarem posteriormente criando o projeto de vocês. Depois então, como mencionado, vamos verificar todo o processo de criação de projetos, todos os passos a serem seguidos. As configurações iniciais, aqui a gente se refere às configurações de hardware do microcontrolador iniciais para botar ele para trabalhar, Então um microcontrolador que tem uma certa complexidade, Então a gente tem que conhecer direitinho alguns registradores específicos para inicializar um microcontrolador de maneira conveniente. E aí é periféricos, trabalhar primeiramente com as portas de I/O, conhecer os registradores envolvidos, criar algumas aplicações. Depois a gente passa pelo sistema de interrupção, que é sempre muito importante para quem trabalha com microcontroladores, conhecer o sistema de interrupção. Vamos para um módulo muito interessante, que é o módulo TPM, onde é possível você trabalhar com ele como se fosse um temporizador, um contador, ou um módulo de captura e comparação, ou ainda um gerador de PWM. Então é um módulo muito interessante para a gente estar trabalhando. E os canais AD do microcontrolador, certo? Então a gente vai poder verificar sinais aí de sensores, sensores analógicos, e fazer o tratamento desses sinais.
Verificando esses periféricos aí do microcontrolador, esses periféricos básicos, a gente vai voltar um pouquinho ao estudo da IDE, o Code Warrior, e ver duas interfaces bastante interessantes. Primeiro, o Device Initialization, que é uma ferramenta muito legal, porque permite que a gente inicialize toda a parte de hardware, periféricos internos do microcontrolador de uma maneira mais fácil, certo? E posteriormente o Processor Expert, que é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do projeto. Então também é muito interessante essa ferramenta e a gente vai dar uma visão geral desses dois dispositivos. Esse curso ele é um curso de 16 horas, okay? São 2 dias de treinamento, que a gente vai estar aí destrinchando todos esses tópicos. Perfeito? Tem alguns periféricos que são um pouquinho complexos, então merecem um estudo dedicado, criação de aplicações. E esse curso tem como pré-requisito o conhecimento de linguagem C. Então você precisa conhecer linguagem C para estar realizando esse treinamento. Não é abordado durante essas 16 horas linguagem C. Parte-se do pressuposto que você já conhece. Caso você não conheça a linguagem C, é interessante que você esteja realizando o treinamento chamado Programação C Embarcada aqui da Microgênios, que tem nas modalidades presencial ou na modalidade online. Então você pode escolher a modalidade que você prefere e realiza, porque é pré-requisito para estar realizando os treinamentos de microcontroladores. Perfeito? Com relação à ferramenta que nós estaremos utilizando durante o treinamento, ela chama Magic Flexes e é uma ferramenta habilitada pela Freescale. Certo? Então a gente vai estar utilizando, vocês veem que é uma ferramenta bastante completa, a gente vai estar utilizando no nosso treinamento. Ela também tem a possibilidade de substituição aqui do módulo do microcontrolador. Então para essa família Flexes da Freescale, que tem intercambiabilidade entre 8 bits e 32 bits, é muito interessante, porque você pode tirar um microcontrolador, colocar outro no local, né, e tá aí criando as suas aplicações. E vamos utilizar também como ferramenta de hardware aí de depuração o microBDM, certo? Então aquilo que eu falei para vocês, que a gente vai poder rodar a aplicação no hardware e ver os valores de registradores, variáveis lá no Code Warrior, nós vamos estar realizando, porque essa ferramenta permite isso. Certo? Então você que tem interesse em estar realizando treinamento e também em adquirir a placa, pode estar entrando em contato diretamente com o nosso departamento comercial, que sempre tem um pacote especial para quem quer realizar o treinamento e levar a placa com ele depois para casa ou para a empresa, para poder continuar o estudo e o desenvolvimento dos projetos. Mais informações a respeito dos treinamentos Microgênios você encontra no nosso site, enviando e-mail para nós também, ou por telefone, né? 011 5084 4518 ou 011 3384 5598. Com relação aqui ao nosso site, se você clicar na palavra treinamentos aqui na página inicial, você vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder selecionar qual a modalidade de treinamento que você deseja. Se é a modalidade presencial ou se é a modalidade online. Ok? Então é essa a página. Se você selecionar treinamento presencial, você vai ser redirecionado aqui para uma área onde tem todos os treinamentos presenciais que a Microgênios realiza, e tem uma área aqui com o calendário de treinamentos. Então você pode clicar e verificar as datas de todos os treinamentos do semestre. A Microgênios sempre disponibiliza o calendário de semestre em semestre. Ok? Pode estar se programando e realizando os treinamentos aqui conosco. Ok? Obrigado e aguardo vocês no nosso próximo treinamento de microcontroladores HCS 08. Um abraço.